História da redenção. O fim do tempo da graça. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava para ser concluída. O poder de Deus estava com seu povo. Tinham cumprido sua obra e estavam preparados para a hora de prova à sua frente. Haviam recebido a chuva seródia, ou o refrigério, pela presença do Senhor, e se dispuseram a testemunhar ativamente. A última grande advertência tinha soado por toda a parte e havia instigado e enraivecido os habitantes da terra, que não quiseram receber a mensagem. Vi anjos indo rapidamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão voltou da terra e informou a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que estava ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Apocalipse capítulo 16, versículo 17. E todo o exército dos anjos tirou suas coroas, quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Cada caso tinha sido decidido, para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus ministrava no santuário, o juízo estivera em andamento, pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Cristo receberá seu reino, tendo feito expiação pelo seu povo e apagado os seus pecados. Os súditos do reino estavam prontos, às bordas do Cordeiro. Estavam consumados, e o reino e a grandeza do reino sobre todo o céu foram dadas a Jesus e aos seus herdeiros da salvação. E Cristo deveria reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouvi o tilintar das campainhas de suas vestes. E ao sair, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Não havia então mediador entre o ser humano culpado e Deus, que havia sido ofendido. Enquanto Jesus permanecerá entre Deus e o ser humano culpado, as pessoas estavam contidas. Porém, quando ele saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi removida e Satanás teve completo domínio sobre os que não se arrependeram. Enquanto Jesus oficiava no santuário, era impossível serem derramadas as pragas. Mas terminando ali sua obra, encerrando sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus. E ela irrompeu com fúria sobre o pecador desprotegido e culpado, que desprezou a salvação e odiou a correção.
Naquele tempo terrível, depois de finalizada a mediação de Jesus, os santos passaram a viver na presença de um Deus santo, sem intercessor. Cada caso estava decidido, cada joia contada. Jesus demorou um momento na parte exterior do santuário celestial e os pecados que tinham sido confessados enquanto ele esteve no lugar santíssimo foram colocados sobre Satanás, o originador do pecado, que deve sofrer o castigo deles. Tarde demais, vi então Jesus depor suas vestes sacerdotais e vestir suas mais majestosas trajes. Sobre sua cabeça havia muitas coroas, uma coroa encaixada dentro da outra, cercado pelo exército dos anjos. Ele deixou o céu. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns acusavam a Deus e o amaldiçoavam. Outros corriam para o povo de Deus e pediam que lhe ensinassem como escapar dos seus juízos. Mas os santos não tinham nada a lhes dizer. A última lágrima pelos pecadores havia sido derramada. A última oração aflita tinha sido oferecida. Suportado o último fardo e dada a última advertência. A doce voz de misericórdia não mais se ouviria. Quando os santos e o céu todo estiveram interessados em sua salvação, eles não tiveram o menor interesse por si mesmos. A vida e a morte eram postas diante deles. Muitos desejavam a vida, mas não fizeram esforços para obtê-la. Não optaram pela vida, e agora não havia sangue expiatório que purificasse o pecado. Nenhum salvador compassivo que pleiteasse a favor deles e clamasse: poupa o pecador por mais algum tempo. O céu todo se uniu a Jesus quando foram ouvidos as terríveis palavras: está feito, está consumado. O plano da salvação havia sido cumprido. Mas poucos tinham escolhido aceitá-lo. E silenciando-se a doce voz de misericórdia, o medo e o horror se apoderaram dos ímpios. Com terrível clareza ouviram as palavras: tarde demais, tarde demais. Os que não tinham valorizado a palavra de Deus iam apressadamente de um lado para o outro, vagueando de mar a mar e do norte ao leste, em busca da palavra do Senhor. Disse o anjo: eles não a acharão. Há escassez na terra, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. O que não dariam eles por uma palavra de aprovação da parte de Deus. Mas não, continuaram a ter fome e sede, dia após dia, desprezaram a salvação, dando maior valor à riqueza e aos prazeres terrestres do que a qualquer tesouro ou estímulo celestial. Rejeitaram a Jesus e desprezaram seus santos. Os sujos devem permanecer sujos para sempre.
Muitos dos ímpios ficaram extremamente enraivecidos por sofrer os efeitos das pragas. Foi uma cena de terrível aflição, pois repreendiam amargamente a seus filhos, e filhos a seu pai, irmãos a sua mãe, irmãs a seus irmãos. Forte grito de lamentos eram ouvidos de todos os lados. Foi você que me impediu de receber a verdade que teria me salvado deste momento terrível. O povo se voltava contra seus pastores com ódio cruel e os acusava, dizendo: você não nos advertiu. Disse-nos que o mundo inteiro deveria se converter e clamou: paz, paz, para acalmar todos o temor que se despertava. Não nos falou a respeito deste momento. E aqueles que nos avisaram a respeito, disse que eram fanáticos e homens maus, os quais causariam a nossa desgraça. Mas vi que os pastores não escaparam da ira de Deus. Seu sofrimento foi 10 vezes maior do que o de seu povo. Mas nem tudo ainda está perdido. O tempo da graça ainda está para todos. Que Deus abençoe a todos. Prepara-te, Jesus está voltando.